que você acha que vai acontecer, André? Primeiro, você acha que vai ocorrer esse encontro, né? E o que deve ser conversado assim? E como o Brasil está se passando, né, por esse momento todo, né, das sobretaxas, dos 50%, não parece que a gente está mal, né? Não, não. Eu acho que esse encontro vai acontecer sim. Eu acho que inclusive vai ser bom que seja na Malásia, porque daí não vai ter aquela cena patética lá que o Trump senta naquele salão oval, ele acha que parece que ele muda, né? E parece que começa até o Erdogan lá, ele foi lá, que é amiguinho dele lá, ele conseguiu falar merda lá naquele dia, né? Então, acho que é bom ser lá, ser na Malásia. E eu acredito que de produtivo que vai ter na conversa, eles vão anunciar o começo da discussão, né? Então, vamos assim, ó, estamos agora trabalhando efetivamente para falar sobre as tarifas. Não vai ter, eu acho que um anúncio ainda de nenhum corte de tarifas. E o Brasil chega muito forte, né? Porque o Brasil não negociou, esperou o Trump dar o sinal, o Trump ligou para o Lula, o Brasil sofrendo muito pouco com isso. A maior parte dos produtos que o Brasil foi taxado acharam mercados alternativos, o café e a carne principalmente. O que está ferrando mesmo é as frutas e os pescados, principalmente da região do Nordeste. Eu acho que até é mais urgente para isso. E quem está precisando agora negociar é o Trump, porque tá caro as coisas lá. Ele vai pegar a carne da Argentina agora, ele comprou a Argentina, né? Pagou os 20 bilhões lá, então ele comprou a Argentina lá para ele vai pegar a carne da Argentina. Mas será que só aquilo vai suprir a necessidade de carne deles? Pode ser que não. Se ele está precisando aí baixar o preço do café. Pô, o café tá caro lá. E ele está cada vez mais, esses protestos, perdendo popularidade. Agora que assim, o dado não estava mostrando, né, ele perdendo popularidade, mas a gente sabe como funciona esse efeito manada de protesto. A gente viu como que aconteceu em 2013. A Dilma com 60% de aprovação, em uma semana caiu 20 pontos. Então pode ter muito desse efeito manada. Então ele que está precisando agora. Então o Brasil vai sentar na mesa agora grandão, cara. Vai falar, ô, o que você quer? O que você quer? Isso não, isso não. Nós vamos resolver para nós dois uma boa situação. Vai ser isso, o Brasil está com muito poder de barganha agora. Uhum. André, e caso isso não avance, suponhamos que volte a estaca zero, você avalia que o que eles poderiam causar de estrago já foi causado? Ou você acha que pode tirar? Eu até já te fiz essa pergunta. Você acha que existe alguma outra carta na manga que a gente não está olhando? Porque essa é a linha do discurso de figuras como o Eduardo, por exemplo. Ele fica sempre nesse looping mais 72 horas. Olha, agora aqui tem o caso Carvajal, do general venezuelano, e isso abre margem para todo um outro conjunto de coisas e tal. Agora, o que a gente viu até esse ponto, efetivamente, foram o tarifaço e as sanções do OFAC Magnitsky contra o Xandão, a mulher de Xandão, acho que o Gonê, não mais do que isso. Tem alguma outra grande estratégia envolvendo a seara macroeconômica que você avalie que possa ser utilizada nesse contexto contra o Brasil? Eu acho que não tem, e nem se tivesse daria para colocar em prática agora, porque até pelo que a gente está ouvindo falar, né, sobre como que está a questão da relação da Casa Branca com Itamaraty, né, que até o Bananinha tomou um esporro, ela falou, não, calma, sai daí que agora agora os adultos estão conversando. É um momento que os Estados Unidos estão precisando muito da questão do Brasil agora, porque eles até estão já falando assim de tirar as tarifas, daí está passando também, né, uma ideia questão, né, de tirar as tarifas daquilo que ele não consegue produzir, são três palavras agora, mas é basicamente o que eles não conseguem produzir ou plantar lá dentro, né, que é a questão seja industrial, seja agrícola, né. Então eles já estão com isso, então já tem essa ideia. Então parece que agora a ideia é tirar mais tarifa agora, né, para dar um respiro, tipo, para a inflação dos Estados Unidos, né? Porque se tem uma coisa que deixa as pessoas bravas é a inflação, né? Inflação é aquele negócio lá que qualquer país do mundo tenta evitar ao máximo, qualquer governo tenta evitar ao máximo, porque sente no bolso as pessoas. Então, cara, você pode amar o Trump, você pode ter um quadro do Trump na sua casa, mas se o seu hambúrguer
começar a custar $20 ao invés de 10, cara, você manda ele pra puta que pariu. Cai a casa. Cai a casa. E a gente vê agora um movimento, André e Calejão, do Trump. Isso seria uma cortina de fumaça, né? O Trump instruiu o CIA a tomar medidas que podem levar à derrubada de Maduro na Venezuela, diz o jornal Washington Post. Ao mesmo tempo, né, os Estados Unidos bombardearam um barco no Pacífico, em região próxima da América do Sul, pela primeira vez. Barco, segundo eles, os Estados Unidos carregava drogas e transportava 2 pessoas. Né? Até então, militares estavam atacando apenas embarcações no Caribe. Né? O que vocês entendem que isso, essa sanha aí, essa tentativa de derrubada do Maduro, desses ataques a embarcações, que a gente não sabe se são de pescadores, se são de famílias, né? Até agora a gente não tem prova nenhuma disso. Os Estados Unidos diz que são grandes embarcações, né, do narcotráfico, 2 pessoas, 3 pessoas, 6 pessoas, né? Calejão, o que você acha que isso também diz dos Estados Unidos, do Trump, tendo ali os protestos todos que aconteceram durante o final de semana e a popularidade dele caindo? Beze, historicamente, presidentes estadunidenses se valeram do artifício da guerra para recuperar terreno em termos de popularidade. O Trump está historicamente. Né? Então, o Trump, como o Campedelli colocou, deve estar hoje com 35%, 37% e caindo. E existe toda essa questão da pressão inflacionária, existe todo um conjunto de entidades, pessoas que ele afrontou, que agora isso cobra um preço já no médio prazo, e ele está olhando para o midterm elections do ano que vem, porque ele sabe que se ele perder o controle de uma das casas, vai ficar muito difícil para ele. Tá? Então, o que me parece? Existe, a partir de 1917, e tem essa questão do que em inglês eles chamaram do terror vermelho, Red Scare, é o termo, que dá margem, inclusive, para uma série de coisas subsequentes que utilizaram o comunismo como uma grande ameaça para justificar outras ações, intervenções e tal. O que eu vejo, cara, nos últimos 70 anos, os Estados Unidos utilizaram 3 narrativas centrais que são irrefutáveis, que é o combate às drogas, o combate à corrupção e o combate ao terrorismo. São estruturas retóricas extremamente sedutoras. Porque quem é que vai falar, eu sou a favor da corrupção? Eu sou a favor do narcotráfico? Eu sou a favor do terrorismo? É óbvio que isso é extremamente sedutor, principalmente quando aplicado com a máquina de propaganda que o tio Sam tem, que nenhum império no mundo foi capaz de desenvolver nada nem parecido com a máquina de propaganda que esses caras têm. O Trump está fazendo esse movimento que remete a essas coisas que eu acabei de salientar, o combate às drogas, o combate ao comunismo, os ataques que, em tese, os valores da família tradicional, judaica, cristã, estariam sofrendo, e isso é muito difícil. Tudo isso é muito sedutor. Ele vai... Eu acho pouquíssimo provável que não aconteça nada na Venezuela, tá? Eu não acredito em invasão por terra. Honestamente, não acredito nisso. Por quê? Porque a Guarda Bolivariana tem 150, 200 mil homens, eles têm as milícias treinadas, não no sentido pejorativo, mas uma parte da sociedade civil treinada para fazer um enfrentamento caso isso seja necessário. Não acho que o Trump vá por aí. Agora, acredito sim que pode existir uma ação pontual, o que eles chamam de striking mission, para depor o Maduro. Pode existir ações ainda mais agudas de desestabilização social na Venezuela, e isso pode criar um caos que, inclusive, afeta o Brasil. Eu ia perguntar isso para o Campedelli, como é que você encara isso, se isso pode ter alguma consequência mais séria, na nossa macroeconomia, se isso pode implicar um dano para o Brasil também. Como é que você vê isso, cara? Cara, é preocupante a questão, acho que, de energia elétrica, principalmente de Roraima, né, que vende lá energia elétrica. Por isso que a gente está acelerando, né, até eu não lembro qual que é o nome da linha, mas eles estão fazendo uma linha lá para integrar finalmente Roraima à rede integrada brasileira, né, finalmente, depois de alguns anos, finalmente vai acontecer isso, né.
Mas de resto, a economia venezuelana, ela não é assim uma economia assim, ela é um parceiro importante, muito importante, tal, mas não seria nada que ia chocar, acabar com a economia brasileira. O grande problema é você ter os Estados Unidos aqui do lado, que mandando e desmandando, né? Porque se acontecer, vamos dizer, se eles entrarem numa guerra total lá e invadirem a Iraque, que você falou que não acredita que vai acontecer, mas se acontecer, pô, pelo amor de Deus, aí é os Estados Unidos do lado. Se for o golpe, o famoso golpe branco lá, que eles já cansaram de fazer nos anos 60 e 50 aqui na América do Sul lá, que colocar a Corina lá como presidente lá, depois de matar o Maduro, fazer alguma coisa. Ela vai fazer tudo o que ele quiser, vai vender a Venezuela para ele também, vai vender os poços de petróleo, vai privatizar para empresas americanas os poços de petróleo, é isso que ele está querendo, e acho que é isso. Mas aqui para o Brasil acho que não vai ter grandes consequências não, mas para a geopolítica brasileira é ruim. O Beze. Não, e isso é importantíssimo que o André está colocando, porque se isso acontecer, pode esperar um caos social completo na Venezuela. Ai, César, mas já... Não, vocês estão entendendo. É algo assim, a lá Haiti, tá? Sim. Porque o caos que hoje está no Haiti já começou com um processo muito parecido, quando Estados Unidos e Canadá fizeram o que eles querem fazer com o Maduro, com o Aristide, tá? Que era a liderança haitiana na ocasião. Caso isso aconteça, Bezi, a gente vai estar olhando por um cenário dantesco, muito provavelmente a lá Afeganistão, Haiti, esse tipo de coisa. É um nível sem precedente de desestabilização do país. Doideira, então. André, obrigado. Na sexta-feira você volta para falar de Argentina, porque vão ter eleições legislativas no dia 26, no domingo. Então a gente tem alguns números aí para trazer, né? Se a gente traz esse assunto Argentina e mais algum outro, qualquer coisa, se quiser entrar aqui amanhã também, se tiver algum assunto pertinente, só me avisar. Tá bom? Eu vou me despedindo dos dois daquela maneira, para não deixar, né, vocês mais tempo aqui comigo, porque eu vou ler os últimos superchats. E fala, Calejão. Deixa eu te falar, essa informação que o André deu, eu achei bem legal, importante complementar, que é o seguinte, até setembro, até setembro de 2025, Roraima era o único estado brasileiro não conectado ao Sistema Interligado Nacional, o SIM. E essa situação mudou agora com a inauguração do Linhão de Tucuruí, acho que era esse o nome. Esse é o nome. Que o Campedelli estava procurando. No mais, beijo grande. Ô, Bezi, fazer o jabá do meu canal aqui, tem uma entrevista boa com o Guga Noblar, mano. Eu fiz uma entrevista com o Guga Noblar ontem. Não lembro mais. Ontem. Cara, o Guga contou cada coisa escabrosa, mano. Coisa assim de tentativa de homicídio dele, navalhada na cara, por questões políticas. Tá tudo lá no canal. Quem quiser assistir, acessa lá, inscreva-se e assista lá a entrevista com o Guga Noblar, tá bom? Beijos. Valeu, André, também. Se inscreva, porque o canal do André tá para chegar nos 10 mil aí, falta muito pouco. Eu tava vendo hoje, tá com 9 mil. 100 pessoas aqui vão sair, pelo menos 100, vai, mas pelo menos podia ser umas 1000. Sair daqui e entrar no canal do André Campedelli para bater os 10 mil, que daí a gente comemora amanhã, durante o jogo do Palmeiras, os 10 mil seguidores do canal do André e mais outras coisas que a gente não pode falar ainda. Tá bom? Certo, muito obrigado a todos. Valeu, obrigado vocês dois. Eu vou ler superchats aqui. Um beijo para todos aí. Beijo, Thaís. Beijo, Ali. Beijo, Eric. Todo mundo. Valeu. Tchau. Beijo. Tchau. Eu quero dividir com você uma descoberta que pode fazer a diferença na sua vida financeira. Uma forma de trabalhar no Brasil e ganhar em dólar. E transformar completamente o jeito como você vê suas possibilidades. Este print aqui do lado é do Marcos Viana, que resolveu testar. Nas primeiras 2 semanas, após aprender e aplicar o método ensinado na escola, o Marcos conseguiu fazer $679. Se a gente fizer uma conversão genérica, daria mais ou menos uns R$3.700 em 2 semanas. Olha, eu sei que você já deve ter ouvido muito essas promessas milagrosas, mas aqui não. Você de fato vai aprender a construir uma renda através da internet. Não é para te deixar rico, mas para te ajudar com suas contas básicas. E pode ficar tranquilo que você não vai jogar tigrinho, não vai ser prejudicado, nem prejudicar ninguém para ganhar dinheiro. Agora, você vai fazer igual ao Marcos logo de cara? Talvez sim, talvez não. Pode ser menos no início,
Mas seguindo o método completo, você pode chegar num resultado parecido. Só que para entender como funciona, você precisa assistir às 3 aulas gratuitas. Não é mágica, é trabalho. Mas um trabalho que te dá liberdade. Você trabalha de onde quiser, com celular ou computador. Então, se você acredita que essa pode ser uma boa oportunidade, clica no link da descrição desse vídeo, assiste as 3 aulas do Clayson e só depois decide. Não custa nada e já abre sua mente para uma renda extra real.